tranquilo, hein, professor Marcos Lisboa? E olhando aqui para o nosso país, a inflação em fevereiro veio alta, a maior em 22 anos, bateu 1,31%, segundo o IBGE. Vamos lá, queria sua análise, o que que essa inflação significa? Sinal de alerta, não é? O que é possível fazer? Como é que o senhor recebeu a notícia do IBGE? Vamos lá. Primeiro, tem fatores sazonais, tá? Fevereiro é o mês de reajuste de mensalidade, teve uma questão da energia, de um rebate de Itaipu na conta, e, enfim, é, é, o número não é tão feio quanto parece, mas o número é ruim. Acho que muita gente está alertando que com a expansão fiscal, da maneira como foi feita pelo governo, né, isso ia gerar pressões inflacionárias, né? E eu também não sei por que o governo entrou naquele confronto com o Banco Central, que estava tentando evitar exatamente uma inflação maior, né? Bom, a inflação veio, né? E não fosse o Banco Central, o número poderia seria pior ainda. Ah, o que preocupa no Brasil é a gente tem que subir tantos juros para o problema de inflação, né? Mas essa é a realidade do nosso país, né? Infelizmente, o país tem muitos choques, tem muita volatilidade, né? Isso é um outro lado complicado do Brasil, né? A, a, Você olha a variação do câmbio, a variação das taxas de juros, de mercado, não é falando do Banco Central, né? O Brasil é um país de alta volatilidade, né? É, é, e essa volatilidade prejudica o crescimento mais sustentável da economia a longo prazo. Bom, a gente tem um país de baixo crescimento há 40 anos à toa, né? Agora, professor, já está falando aí sobre o remédio que o Brasil sempre usa, né? Ele sempre vai para o remédio que é os juros, para derrubar a inflação. Tem uma outra coisa que poderia ser feita agora, por exemplo, a curto prazo, neste momento. O governo está extremamente preocupado com a alta da inflação, com o aumento do preço dos alimentos, por exemplo. Aí eles anunciaram aquelas medidas, muitos disseram isso aí não vai fazer, não vai ter muito impacto. O que que o governo poderia fazer neste momento para tentar conter mais a inflação a curto prazo? Né, e até mesmo para o bolso do consumidor. O mecanismo mais eficaz de combater a inflação é política monetária e política fiscal, né? A política fiscal tem impactos mais de longo prazo, né? A monetária ela é mais ágil, por isso que você acaba usando mais a monetária. É, é, Tem sempre a tentação de achar que tem um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho, né? Aí a criatividade, isso é um traço frequente, né? Eu estou nessa profissão há muitas décadas. Tem sempre lá, não, veja bem, vamos tirar um imposto. Lembra que tiraram o imposto do combustível, né? Há alguns anos, né? Porque o preço do combustível estava alto. Aí gerou um problema fiscal imenso, né? Aí o governo federal teve que compensar os estados, depois teve um custo para o próprio governo federal bastante elevado, estou falando aqui de dezenas de milhões de reais. Olha, não tem truque. Tá? Um fiscal expansionista como a gente teve desde a transição, a pressão inflacionária vem. Né? Ela vem, ela acontece. E acho que também perdeu-se muito tempo brigando com o Banco Central, quando o Banco Central estava preocupado com o que aconteceu. Né? Que a inflação veio, está machucando, a inflação de 5%, alimentos está acima de 7%, né? Mas são vários produtos, né, com essa pressão, e infelizmente o melhor remédio que a profissão descobriu para tratar a inflação é cuidado fiscal e cuidar da política monetária. Bom, Lisboa, com tantos erros novos por cometer, governos têm a mania de repetir equívocos antigos, né? E agora estamos aí com uma inflação que carrega dentro de si o efeito da variação do preço da energia elétrica, e já tem o ministro de Minas e Energia, falando em usar dinheiro do fundo do pré-sal, que foi criado para financiar a transição energética, para investir em educação. Ele está falando de usar dinheiro desse fundo para amortecer o preço da energia elétrica, né? Que a gente sabe que essa conta de luz tem lá um monte de subsídios inseridos, você devia subtrair os incentivos, tirar os incentivos quando eles já não são necessários e não aumentar a distorção, né? Isso pode distorcer ainda mais o preço da energia elétrica. Essa é a saída, você usar fundo do pré-sal para atenuar o preço da energia e segurar a inflação, que
afeta a popularidade do presidente? Você tem toda a razão em repetir erros velhos, né? A gente já cansou de ver isso. E tá uma profusão de criação de fundos, né? Mecanismos criativos de tentar mascarar o problema e não enfrentar o problema na raiz, né? A dívida pública brasileira está crescendo e crescendo a uma taxa alta, né? O número é bastante preocupante, né? É, o próprio conceito de superávit primário hoje, para mim, é pouco útil, porque tem tanto critério criativo, de receita que não devia entrar, que entra, né, despesa que é postergada, enfim, né, tem esses fundos parafiscais, né, o jargão dos economistas, né, que são fundos que não transitam pelo orçamento, né. É muita criatividade. Agora, às vezes, menos criatividade é melhor. O Brasil recorrentemente tenta um atalho para quando esses problemas acontecem, em vez de cuidar do futuro e prevenir que o problema venha, né? E quando o problema vem, dá um pouco essa confusão de tem que fazer alguma coisa, né? Então, o que devia ter sido feito era antes, e aí a política fiscal um pouco mais conservadora, uma política monetária né, com a liberdade que precisa, sem ruído desnecessário, né? É o mecanismo para realizar esse ajuste. Você tem toda a razão. A criatividade nossa nesse campo, ela tem sido muito perversa com o país e já não é de hoje. Agora, dá conta de. Marcos, você fala, Pode ir, Thales, pode ir, Thales. você fala da importância da política fiscal. Alguns economistas dizem que chega a um ponto em que a política monetária e que aumento de juros acaba não funcionando mais se você não tiver atacado a base do problema. Vai ficar aumentando, a taxa de juros está lá chegando a 16 e a gente continua com inflação. Você acha que a gente está chegando a esse ponto? Olha, isso é sempre um fantasma para os economistas, a chamada dominância fiscal. Tá? Não é um processo 0-1, a política monetária hoje funciona, amanhã deixa de funcionar. Tá? Vai ficando mais cara a política monetária funcionar. Isso você tem toda a razão. Né? A vida vai ficando mais difícil para fazer controles macroeconômicos básicos. E sim, tem uma preocupação com a trajetória da dívida. Né? Esse é o número, acho que é relevante hoje para a gente acompanhar. Né? Uma dívida que pode subir aí 12, 13 pontos do PIB, né, em um mandato. É um número muito elevado de endividamento a maior, e isso acaba contribuindo para a volatilidade do país, para os movimentos do câmbio, que a gente assistiu no ano passado. Né? E só um ponto, essa volatilidade, ela custou caro. Tá? O país, porque tem um lado que o país está bem nesse momento. Você tem uma boa geração de empregos, o emprego no Brasil parece robusto, e você tem uma economia crescendo aí acima de 3%. É novidade? Não. Se você pegar os últimos 40 anos antes da pandemia, entre 80 e 2019, 40 anos, o Brasil teve 26 anos assim, crescendo aí 3%, um pouco mais, né, ao ano. Tá? O nosso problema é que tivemos 40 anos bons, como agora, não são espetaculares, como o que a China já viveu, mesmo outros latino-americanos, mas foram anos bastante bons. Mas tivemos 14 anos de crise mais grave. E quando ela vem aqui, ela é pior. Então, isso que eu falo, esse é um outro lado da volatilidade da economia brasileira. Né? Você tem alguns anos bons, aí de repente tem uma surpresa muito negativa. Né? E isso tem esse lado da economia real, estou falando de produção, né? Emprego, né? Ele tem um rebate nos preços. Os juros flutuam muito, o câmbio flutua muito, o país fica muito incerto, isso atrapalha o investimento. E uma nota final, os investidores estavam muito otimistas no começo do governo. Né? Você teve muitas apostas que o Brasil ia repetir a 2003, né? Que ia cuidar das contas públicas, que não ia ter surpresa, que o câmbio não ia subir, né? E que a economia ia ter um bom desempenho. Esses investidores tiveram perdas muito grandes, sobretudo 23, né? Porque os números não foram assim.
né? Os números foram muito diferentes do esperado. Os preços de ativos, né? Juros, câmbio e outros, eles antecipam um pouco o que vem na economia real. Né? A gente está vendo isso agora nos Estados Unidos, né? Ver como os preços ativos estão sofrendo neste momento, uma semana muito difícil para os preços nos Estados Unidos. Será que a gente vai continuar sendo um país de alta volatilidade? Vou ter que esperar um próximo governo ter que enfrentar mais uma crise, né? Que eu espero não seja tão severa quando a gente enfrentou, acho que não será, tá? Em 2014, para que a gente enfrente os problemas. Porque o Brasil tem essa coisa ciclotímica, né? Na minha geração chamava maníaco depressivo, né? Tem anos de euforia, todo mundo celebra, né? Aí quando vem o ano ruim, dá aquela depressão, o país não tem jeito. Então, ou é o país que vai decolar, ou é o país que não tem jeito. E a gente não consegue cuidar da solidez da política pública olhando o longo prazo. Um fiscal equilibrado, deixa o Banco Central trabalhar, o governo dá a meta e o Banco Central vai cuidar de garantir a inflação no lugar, uma cura do fiscal, melhora a qualidade da política pública, o futuro de crescimento sustentável, sem esses sustos, requer uma política de longuíssimo prazo e uma construção da Igreja de Notre Dame. Né? Isso não é obra de 3 decisões e a gente dorme Brasil e acorda Nova Zelândia. Quem caiu nesse conto, caiu num conto. Continuam fazendo esse conto, Você né? fala dessa ciclotimia, né, Lisboa? E eu sei que você não gosta de personalizar a análise, mas vou tentar extrair de você alguma personalização dentro da sua área, né? Se você compara a gestão Paulo Guedes, dizia-se que o Paulo Guedes ia colocar a economia nos eixos. Ele acabou vendendo a política fiscal, a política fiscal foi vendida na Bacia das Almas em troca de um populismo eleitoral, né? E o Haddad argumenta que herdou um cenário desajustado. À luz do que foi feito até agora, abstraindo os ataques do presidente da República ao Banco Central, à luz do que foi feito no Ministério da Fazenda, você acha que há algum erro capital ou está no caminho correto? O que é que foi falho na gestão do Fernando Haddad, até em comparação com o que ele recebeu do Paulo Guedes? Olha, eu fiz com Samuel Pessoa, Marcos Mendes e Alexandre Manuel um texto longo em que a gente procura fazer todas as contas, dando todo o benefício da dúvida. A gente não chega de uma herança ruim do governo anterior para esse governo. Tá? Os números estão lá, enfim. Podem, né, o trabalho é imenso. A gente faz várias simulações, né, dos critérios, dá todo o benefício da dúvida que teria sido ruim. Não chegamos nessa conclusão, pelo contrário. Entendo também que o momento da transição foi um momento difícil. Né? A gente sabe como o país está no momento da política difícil, não é meu campo, né? Mas difícil e talvez compromissos tenham sido feitos desconsiderando o impacto fiscal que isso teria, a PEC da transição e em outros itens. O que me preocupa mais, Josias, é quando você começa a usar criatividade demais nas contas públicas. Porque você vai perdendo os instrumentos. Você perde os instrumentos de voo, né? E você acaba optando por saídas de curto prazo, em vez de construir medidas estruturais sustentáveis. Então, a gente tem distorções tributárias? Temos. O Brasil tem grupos que pagam pouco imposto. Sim. Simples, lucro presumido, né? Alguns setores da economia têm alíquotas muito menores do que empresas de lucro real ou a pessoa física. Né? Tem que corrigir as distorções tributárias? Tem. Tá? Mas eu acho que às vezes tem uma pressa em conseguir algum número bom, ainda que esse número, no jargão economista, seja não recorrente. Eu consegui uma receita a mais, mas essa receita não vai se repetir nos próximos anos. Não, mas vai melhorar o primário aqui. Né? Mas isso é só um ano. Eu estou até preocupado com as contas públicas sustentáveis. Né? Como eu falei, eu já não olho mais o primário, dá um trabalho imenso, porque eu tenho que reconciliar, tira isso, põe aquilo. Né? Isso gera a incerteza. Eu também acho que falta previsibilidade nas regras tributárias. Né? Tem distorções e essa é uma agenda de longo prazo que tem que ser enfrentada. Então, é uma agenda difícil. Tá? Porque eu sempre acho que quem não paga imposto é o outro.
né? Até que descobrem que que é aquele grupo ali que não paga imposto e dá aquele susto, né? E aí a reforma empaca. Mas medidas estruturais de longo prazo, sem tentativa de atalho, esse caminho não tem funcionado bem no Brasil. E a gente viu uma oportunidade que, enfim, foi parcialmente desperdiçada, que foi a reforma tributária do imposto do tributo sobre consumo, né, ano passado. Né? Que, de novo, né, os grupos se organizam, vão a Brasília e têm sucesso em obter alíquotas menores, profissionais liberais, né, como no meu caso, vão assim pagar menos imposto. Empresas que faturam 10, 20, 30 milhões, com poucos sócios, né, pagando a alíquota menor do que trabalhadores, do que empresas de lucro real. Como assim? Né? Vários regimes especiais, né? Extorsões tributárias para determinados produtos. Né? A lista é impressionante. Né? Mas, de novo, no afã de fazer, você perde a visão de longo prazo e acaba cedendo a essas pressões de curto prazo. Né? Enfim, foi uma pena o que houve com a reforma tributária do ano passado. Eu espero que a da renda não sofra tanto, ainda seja uma reforma muito tecnicamente muito mais difícil do que a sobre consumo. Eu espero que essa agenda tenha maior clareza e consistência, né? E que a gente consiga resistir mais aos grupos de pressão para, de fato, construir uma pedra saudável para o futuro do país. Eu sei que o seu horário tá aí apertado. É só uma última questão, professor. Com esse resultado da inflação, que veio agora em fevereiro, e tá todo mundo olhando isso, a maior em 22 anos, né? E o senhor, inclusive, na sua fala aqui, disse: olha, o número não é tão feio como parece, mas é ruim, né? Que o senhor falou a respeito desse número. O que a gente pode esperar para esse ano de 2025? Quer dizer, a gente está iniciando aí um aumento de inflação mês a mês ou não? Qual é a previsão, do mercado? Qual é a sua, inclusive, previsão em relação à inflação nesse ano? Olha, eu acho que as ações do Banco Central vão começar a ter impacto. Né? O Banco Central tem sempre uma defasagem aí entre tomar a decisão dos juros e isso tem impacto na economia. A economia, enfim, acho que a visão dominante é que a economia vai dar uma acelerada, tá? Provavelmente no segundo semestre. Né? Isso vai ajudar no combate à inflação. Né? Tem muita dúvida sobre o tamanho, porque, veja bem, o Brasil é um país peculiar. Quando você fala que os juros são altos, você perguntar juros para quem? Né? Tem muitos setores com taxas de juros subsidiadas. Né? E aí a taxa de juros livre tem que subir mais, porque tem que compensar os setores que pagam juros a baixo custo. Né? Alguns desses fundos e recursos que o José estava mencionando servem para isso. Então tem um Brasil que paga juros de mercado, mas tem um Brasil que não. Você tem, por um lado, né, o Banco Central fazendo o trabalho para segurar a inflação e dar uma acalmada na economia, mas, por outro lado, tem uma série de programas para estimular algumas atividades. E aí, Tico e Teco não conversam. Né? Isso gera essas dificuldades. E fica, inclusive, muito difícil estimar impacto. Né? O Brasil é um país com tantas mudanças regulatórias, criação de incentivos, né, distorções, né? Que a previsibilidade é um problema no Brasil. Né? Eu tenho repetido isso com frequência. Né? A volatilidade no Brasil é um problema e essas distorções setoriais, isso aparece na área tributária. Tem gente que paga pouco imposto, tem gente que paga muito imposto. Né? No Brasil, a gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Eu posso ter acionista pequeno de empresa grande, um fundo de pensão sócio de um grande banco, de uma grande empresa. Eles são tributados. O lucro é tributado na origem, né? A tributação brasileira é relativamente alta, né? Mesmo que seja um pensionista de uma renda pequena. Né? Por outro lado, tem empresa média e pequena com acionista grande. Falei, empresas que faturam 20, 30, 40 milhões com poucos sócios. Né? Acontece muito isso no setor de serviços. Né? Pagam uma alíquota menor. Isso aparece no comércio exterior brasileiro, é cheio de distorções. Né? Na concessão de crédito subsidiado. Eu acho que tem uma agenda bacana para o país. E a agenda vamos acabar com essas distorções.
Vamos reduzir essas distorções, né? Vamos focar a política pública na área social, nos mais vulneráveis. Vamos cuidar da qualidade da política pública. É um tema que eu fico surpreso não estar no debate. Por que a educação brasileira é tão ruim? Como é que a gente não consegue superar problemas históricos? A defasagem que o Brasil tem nos indicadores de aprendizado em relação aos demais países, né? Técnicas didáticas, problemas de gestão, né? Se você não avançar na educação, você não constrói as novas gerações para o futuro melhor. Então, tem uma agenda, o Brasil tem muita oportunidade. É uma agenda difícil, né? É uma agenda de equidade, de reduzir as distorções, de garantir igualdade de oportunidade, mas tem que sair desse curto-prazismo do atalho de plantão, porque sai uma notícia ruim no jornal hoje e eu tenho que dar uma resposta a isso, e a resposta acaba sendo, com frequência, pior que a doença. Esse imediatismo. Ó, para quem está conosco na TV, um intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube na despedida do professor Marcos Lisboa. Prazer, Vai lá, gente. Josias. Conversar com vocês. Oi? Abraço, obrigado. espera só um minutinho. Ele já desligou. Calma, Não? professor. Calma, porque o Josias, Uma última. o Josias quer fazer tá uma bom. última. Vai, Josias. Uma última. O professor Marcos Lisboa fala de medidas estruturais, né? E a gente costuma conversar aqui com economistas. Ninguém cita o grande problema do Brasil, que é o gasto tributário. Nós temos quase 500 bilhões de reais em mimos tributários e fiscais, e ninguém nunca mexe nisso porque é mexer no vespeiro dos grandes lobbies, né? Mas eu queria lhe perguntar, objetivamente, o seguinte: a gente começou falando de Trump, agora nós temos aí uma guerra tarifária. Em resposta a isso, a China elevou tarifas de alimentos importados dos Estados Unidos, né? O agronegócio brasileiro está esfregando as mãos, porque a China tarifou lá a carne bovina, frango, milho, soja, produtos que o Brasil é muito forte, produz muito e exporta muito. Acha que, se o Brasil aproveita essa oportunidade, exportando mais para a China, isso pode elevar a inflação aqui dentro, pode faltar produto aqui e, portanto, ter um efeito inflacionário se nós aproveitarmos essa janela de oportunidade que se abre com a taxação que a China impôs a produtos agropecuários dos Estados Unidos? Vamos lá, se eu separar a resposta em duas partes. Primeiro, o gasto tributário. O problema é que a gente não gosta quando descobre o que é gasto tributário. Gasto tributário é a Zona Franca de Manaus, né? É o Simples, deduções com saúde e educação, né? Porque sempre parece que tem um grupo grande ali, uma coisa, e o resto... Não é assim, né? Essas distorções tributárias já estão espalhadas na sociedade brasileira. E, como eu disse, tem muita empresa média cujos sócios faturam para a pessoa física uma renda bastante elevada, né? Mas que paga menos imposto, né? Então, na hora que você vai entrar no detalhe do que existe, sempre acha que vai ter, não, eu vou tirar de um grupo muito grande ali, aquilo é indevido, e é esse lobby. Não, é disseminado, né? Táxi não paga imposto, né? Uma série de grupos de famílias não pagam IPVA, clube de futebol e igreja não pagam IPTU. Não, a lista não para, gente, né? Eu chamei há anos atrás o Brasil o país da meia entrada, né? Que é disseminado para tudo quanto é lado. As pessoas tomam um susto quando descobrem que elas são parte do problema, né? Que o problema não é algum inimigo externo. Quanto ao Brasil, eu acho que o agronegócio brasileiro tem um sucesso impressionante nos últimos 50 anos, tá? Até mais, né? Que ao contrário do que as pessoas acham, não é simplesmente plantar terra, sol e água. É muita tecnologia. Incrível tecnologia, com muito apoio da política pública para desenvolver essa tecnologia e da pesquisa do setor privado. Muito empreendedorismo, e o Brasil tem tido um sucesso impressionante em aumentar sua produtividade no setor, produzindo energia, né, uma energia renovável, né, etanol, produzindo soja, que alimenta aí os animais, enfim, tá, disseminado. Não é claro essa competição entre a produção doméstica e a exportação. A gente exporta coisas que o mundo é relevante, em que a gente, né, abastece e se tornou, talvez, dos mais relevantes do mundo em várias culturas. Então, tem uma oportunidade. Eu acho que o Brasil deveria ter sempre uma agenda de reduzir tarifa, não de aumentar, né? E de apoiar os setores brasileiros que conseguem ser globalmente competitivos. O nosso agro é grande porque ele é dos melhores do mundo. E em várias culturas ele é o melhor do mundo,
né? E ele é o melhor do mundo porque ele se renova todo ano, porque tem produtividade, tem mais tecnologia, tem gente, tem empreendedorismo, né? Essas são as boas histórias do Brasil. O Brasil, Josias, tem muita história bacana como essa. Eu tenho falado do Porto Digital do Recife também, tem a história do ITA, que depois acabou gerando a Embraer, e, em geral, começa formando gente. Começa com centros de excelência em educação, né? Boas políticas públicas que permitem o experimentar, o empreendedorismo, a inovação, e, eventualmente, algumas das inovações começam a dar certo em áreas surpreendentes. Quem diria que a soja ia chegar no centro-oeste brasileiro? Ela não nasceu para isso, né? Não foi domesticada para isso. Isso é uma invenção brasileira, né? As histórias invariavelmente começam assim. Boa moldura da política pública, muito investimento em gente, em tecnologia, tá? E deixa o empreendedorismo do setor privado florescer e ele dá boas respostas. Essa é a boa agenda que o Brasil devia estar sempre perseguindo no comércio nacional. Infelizmente, quando isso era mais fácil, a gente optou por ficar fechado, né? Agora ficou mais difícil. Isso, professor Então, Marcos. você acha que em função... Por favor, Fabiola. Não, pode concluir, Josias, que a gente... Não, só uma resposta objetiva. Em função dessa produtividade que você menciona, que é fato, né, do agronegócio brasileiro, você acha, então, que o agronegócio vai conseguir suprir eventuais necessidades da China sem que isso tenha efeito inflacionário aqui dentro? Você pega os dados do agronegócio por 55 anos, a produtividade cresceu 3% ao ano, e o preço dos alimentos da cesta básica caiu no Brasil. E caiu impressionante. Essa é a geração parecida. Eu sou da geração que, quando criança, a comida era cara. Caro para classe média alta, né? O preço dos alimentos no Brasil, se você pegar uma série longa, teve uma queda impressionante nesses 50 anos. Então, sim, obviamente tem momentos em que há uma escassez de café, deu um problema numa safra aqui, tem um produto que sobe, tá? Mas o Brasil tem sim conseguido alimentar e gerando ganhos na qualidade de vida das pessoas. Você pega microdado, por exemplo, sul do Maranhão, estamos falando sul do Piauí, Maranhão, né, oeste da Bahia, tem os microdados do IBGE, você vê a vida das pessoas. E lá, a soja chegou no Maranhão, incrível, né? Eu nunca imaginei ver isso, a soja chegando no Maranhão com muito sucesso, né? Todos os indicadores melhoram. A renda das famílias melhora, né? A qualidade, o preço da terra sobe, mas o preço do alimento cai. Então, mas essa é a mágica da produtividade. Quer dizer, uma coisa é um governo que acha que basta incentivar o investimento, né? A mágica do crescimento econômico de longo prazo é o ganho de produtividade. É isso que permite aumentar a riqueza disponível para todos. Lisboa, obrigada aqui por estar conosco no nosso All News, trazendo aí seus conhecimentos, compartilhar conosco seus estudos. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês. Bom dia. Agora são 11 horas e 43 minutos. A gente está aqui numa correria danada, esse tempo que voa. Muito rapidamente, vocês não comentaram, muito rapidamente, que a gente já está com outro convidado chegando por aqui para falar sobre comércio exterior. Inflação, Josias, o que esse resultado significa, olhando do ponto de vista político? Falamos muito agora sobre economia, né? O que pode, o que não pode. Para o governo Lula, a maior inflação em fevereiro em 22 anos. É uma notícia muito ruim para o governo, né? O governo está estimando que essa inflação vai arrefecer por conta da safra, menciona-se muito a super safra, mas vai haver reflexo também da política de juros do Banco Central, isso tudo puxa a inflação para baixo, com um custo, né? Porque a economia também vai desaquecer em relação ao desempenho do ano passado, né? Agora, não é uma notícia boa para o governo. E aí começam a aparecer mágicas, né, Fabíola? Começa que nós mencionamos há pouco, o ministro da Minas e Energia querendo usar já um fundo do pré-sal que existe para investir na transição energética, para investir em educação. Ele quer usar para atenuar o preço da conta de luz. E o problema da conta de luz são os subsídios que estão embutidos nela, subsídios que entram por meio de jabutis, que são inseridos em propostas lá no Congresso Nacional, e depois nunca saem, perdem o sentido e nunca saem. Então surgem essas mágicas. Acho que o governo devia conter o seu pendor para a magia e agir de forma sensata com a política monetária do Banco Central,
estimulando aí o financiamento da safra, para tentar trazer essa inflação para baixo o mais rápido possível. Agora, isso é muito ruim para o Lula, não é uma notícia boa. Um dos grandes problemas que afetam a popularidade do presidente é a inflação, que está durando mais do que o Lula gostaria.